Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, nas graças de Deus. Estamos aqui dando continuidade, a nossos vídeos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos para o tema 58, não é? Que vai exclamar o seguinte: que fedor foi culpa de um espírito. O nosso tema dessa semana vai focar o estudo espírita sobre a influência e intervenção dos espíritos. Ouçam aí. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Conforme pudemos observar, na resposta da espiritualidade para a questão 530, nós temos duas situações distintas, né? Uma, os espíritos, eles intervêm e influenciam nas pequenas coisas do nosso cotidiano, do dia a dia. Dois, não podemos, entretanto, culpá-los por todas as ocorrências das nossas vidas. Então, que isso fique bem claro, não é? Assim, para que nós possamos entender alguns tipos, não é, de acontecimento do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós precisamos do quê? Observar, pelo crivo da razão, aquela determinada situação, não é? Vamos lembrar que às vezes a gente tem gente, né, e acha que tudo foi um espírito, né? Tudo que acontece, foi um espírito, não é? Esse barulho é um espírito e tudo. Então nós temos que lembrar o seguinte: os ruídos espíritas, os ruídos provocados por espíritos, né? Eles são pancadas secas e surdas, né? Podendo ser fracas e leves, ou tanto claras ou distintas. Outra coisa também, essas pancadas, elas mudam de lugar, não é? E elas se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. Então não é aquela pancada que fica toque, 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 toque o tempo todo. Não é? Ela não tem essa regularidade mecânica. Importante também observar que esses barulhos, eles mudam de lugar, tá? E mais importante, se você submeter aquele barulho à sua vontade, se ele for um barulho, um ruído espírita, ele pode o quê? Mudar de lugar, aumentar a sua intensidade e pode até, né, se você puser códigos, não é? Ele pode até responder as suas perguntas através de batidas quando há uma causa inteligente. Aí sim é um ruído espírita, né? Os espíritos, lembrando sempre, os espíritos que produzem esses fenômenos, esses tipos de fenômenos físicos, né? Eles são de ordem inferior e estão ainda sujeitos à matéria, tá? Mas por que eles se aproximam da gente? Por que eles fazem esses poltergeists, né? Porque nós oferecemos condições favoráveis para que eles se liguem, não é, mentalmente conosco. E através dessa ligação, nós permitimos que eles conheçam os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Vamos lembrar ainda que essas manifestações físicas, né, elas servem para quê? Para chamar a nossa atenção para alguma coisa, para algo. E que quando a gente toma providência e resolve esse algo, essas manifestações param, elas cessam, não é? Vejam aí no exemplo a seguir. Havia algum tempo, no seu quarto, se ouviam ruídos diversos,
que já se iam tornando fatigantes. Apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado, e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações deste gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Porém, a gente tem que sempre considerar que esses fenômenos, não é, podem apenas e unicamente se tratar de efeito da nossa imaginação superexcitada. Por isso que eu falei no começo, nós temos que sempre considerar as causas naturais que são capazes de produzir esses barulhos ou esses fenômenos, como o vento assoviando e agitando um objeto, ou um galho no telhado, né? Um efeito acústico que também pertence a isso, né? Um animal ou um inseto escondido, né? Fazendo um barulho ali, a gente não sabe o que é. Então, a partir do momento que nós observarmos tudo isso, não acharmos uma resposta lógica e natural para determinado ruído ou determinado fenômeno, não é? Aí nós passaremos a aventar uma possibilidade de ser um fenômeno espírita, ou fenômeno mediúnico, tá bom? Contudo, vamos sempre lembrar, quem lava os copos é quem tem mais probabilidade de quebrá-los. Então, nós não podemos dizer que quem está lavando um copo e quebra, não é? Foi por conta de um espírito zombeteiro, não é? Que agiu sobre ele e fez ele quebrar o copo. Se a pessoa lava o copo todo dia, tem muito mais chance de quebrar um copo do que a gente, tá certo? Então devemos primeiro observar as causas naturais para explicar esses fenômenos, não é? Assim, se você estiver numa sala sozinho, não tem ninguém, e você sentir o cheiro de um pum, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Olhar para ver se não tem realmente um cachorro debaixo da mesa, não é mesmo? É isso, gente. Um abraço a todos. Busquemos nos livrarmos das nossas superstições, que é isso que a doutrina espírita nos ensina. Só um aviso importante que eu li esses dias no Facebook, de uma pessoa falando que tem uma vacina aplicada pelo Dr. Bezerra de Menezes contra a Covid-19. Sejamos racionais, gente. Crivo da razão. Kardec nos deixou bem claro isso. Um abraço a todos. Lembremos que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau.